Boa tarde, gente amiga. Nesse dia 23 de abril de 2014, nós viemos aqui com grandes amigos, o programa trazendo grandes alabês, babalorixás, para comemorar este ano que é dedicado a Chapanã, no dia 23, dia de Ogum, dia de São Jorge, dia de pedir, dia de orar, dia de agradecer a este grande guerreiro. Salve Ogum, salve Jorge. Boa tarde, Pai Júlio de Xangô. Boa tarde a todos, que esse dia de São Jorge, de Ogum, seja para livrar as pessoas de todos os maus, de todas as demandas e vencer suas guerras. Boa tarde, Pai Mário de Oxalá. Patacoré Ogum. Já estou com a RG na mão aqui. Patacoré Ogum. Boa tarde a todos, dia de Ogum, dia de Jorge. Valei-me Jorge, Cavaleiro Guerreiro. Grande Pai, aqui estou com a G já com as cores do meu pai. Pai Ogum Beramar, verde, branco, vermelho e azul. Meu grande Pai Ogum Beramar, eu como devoto que sou de Jorge, sou de fato, sou filho de Oxalá para santo, sou um devoto de primeira linha de Ogum. Adoro Ogum. Bom, eu sou meio suspeito até em falar em adoração para algum santo, porque eu adoro todos os santos e todos os caboclos, né? Mas como filho de Ogum Beramar também, Patacoré Ogum, é. E hoje nós temos o prazer e a honra de termos conosco dois grandes alabês que trabalham há muitos anos na religião, com a religião e para a religião. São três situações bem diferentes que a gente vai abordar aqui. Também com toques de nação, toques de umbanda e toques de quimbanda. Vamos conversar então. Boa tarde, Pai Wagner de Aganju. Boa tarde, Mãe Viviane de Ançã. Saiu pai, né? Não adianta. Acabou saindo pai, não adianta, né? Mãe Viviane, Pai Júlio, Xangô, Pai Mário de Oxalá, amizades de anos, né? Estou muito feliz de estar aqui, comemorando junto a vocês também esse dia de Ogum, né? Estamos aí para somar junto aos irmãos africanistas, né? Gostaria até de já de antemão deixar um abraço pro meu pai, meu babalorixá, Pai Didi de Aganju. E vamos embora. Casa é nossa. Grande babalorixá, grande amigo, muito querido, conhecido de muitos anos. Um grande abraço, Pai Didi, que os orixás estejam nesse dia à sua frente, né? Grande Pai Ogum. Oxel. Trazendo para você todas as respostas que você busca. E temos aqui o Iago de Iemanjá. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mãe Viviane. Boa tarde, Pai Mário. Queria dar uma boa tarde para todo mundo que estão olhando, vão olhar nós hoje, né, Wagner? Vamos embora. Já estão aqui, eu coloquei as fotos, já estão postando, já estão comentando no Face, ali no Vivi na TV. Você pode acessar o Vivi na TV, teremos vídeos hoje. A gente está trazendo vídeos no Face mais rápido para você e também trazendo lá na página, né? Além de você ter que acompanhar-nos aqui todos os dias às 16 horas pela TV Urbana. Se não estiver em casa, pega lá teu smartphone, pega lá a internet que você vai conseguir assistir às 16 horas em ponto aqui pela TV Urbana. Aí é ao vivo, inédito, tá bem? Pai Mário. Eu estou com o Wagner hoje aqui, o Alabê. Alabê, vamos dizer certo, Alabê. É que a gente conheceu Wagner. ele há muito tempo, ele fica no pai, mas é Alabê. Ele O Alabê Wagner de Aganju. Ou para mim, particularmente Wagner, né? Porque neto consanguíneo de meu falecido pai de santo. O Wagner começou a tocar para mim, acho que tu tinha uns 12 anos, né, Wagner? Mais ou menos, né? Anos. Uns 12 anos tu começou a tocar, né? E aí já se vão, não interessa quanto tempo, né, Wagner? A gente deixa assim. E muito eu vi esse menino tocar. Não trouxe ele antes por um motivo, porque senão as pessoas iam dizer assim, é puxa-saquismo, como é que eu vou dizer, é o conhecimento dos dois de muitos anos, mas não é, gente. Eu tenho um carinho muito especial pelo Wagner, uma pessoa que de um fundamento, de uma religiosidade, de uma espiritualidade, de uma energia muito boa. E hoje eu estou com prazer de te ter aqui, Wagner. Wagner. Com certeza, para mim também, imenso prazer, né, velho? Parabéns por toda essa tua caminhada, porque lembra quando a gente conversava que dizia o tamboreiro tem muitos problemas, né? E poucos tamboreiros eles conseguem se firmar e conseguem se manter. Né, porque acabam faltando com alguns preceitos. Parabéns por tu conseguir, e tenho certeza que tu vai conseguir por muitos mais anos, né, manter essa tua energia, esse teu axé. Wagner, tu que tem essa estrada há quantos anos? Bom, meu Viviane, assim, na verdade eu comecei a minha vida religiosa na casa do pai de santo da minha avó, da mãe Neuza do Bará, Lodê. Ela já é falecida hoje.
E começou vamos dizer que, de uma brincadeira, né? Entre aspas. Mas assim, a minha mãe e minha avó me levaram numa mesa de beijo, e eu já gostava de tocar tambor, já fazia um barulho, né? De ouvido. E o Alabê acabou não indo. E eles me colocaram para tocar. Então, ao mesmo tempo que Deu a brecha. Exatamente. E daí, ao mesmo tempo que eles... Eu me lembro muito bem disso. Ao mesmo tempo que eu estava sentado ali, com um tambor, eles serviam a canja para as crianças na mesa e serviam uma canja para mim, porque eu tinha 6 anos, eu era baby também, né? Eu também era criança. Então, aí eu terminava de comer e seguia tocando. Aí eles serviam a canjica, e na sequência da mesa, tudo que eles serviam na mesa, eles serviam para mim. E dali eu acho que é um chamado. Né? É um chamado, né? Ser Alabê é um chamado, é um dom? Ser Alabê é amor. Não é só o som do tambor, não é toda a parte musical que existe, ela chama muito as pessoas, né? Mas eu acredito que poucas pessoas realmente têm aquele chamado de coração e de responsabilidade, porque o Alabê ele não é simplesmente o tocar. Ele já entende, atrás do Ilu, que é o tambor, ele já entende o compromisso que ele tem com as entidades, em primeiro lugar, entendeu? Então não é somente o tocar, entendeu? Não é só musicalidade. Exatamente. Tem toda a parte religiosa. Existe junto. toda uma parte de responsabilidade que a gente acaba com o tempo. Eu vou fazer 36 anos de idade, então eu tenho 30 anos de tambor. E já passei por muitas coisas em cima aqui do Poro. E a gente aprende muita coisa boa, né? Quem tem um bom alicerce também. Também não se trata só da pessoa, a gente tem que ter um bom alicerce. E o tamboreiro, a importância, porque ainda a gente tem muito essa questão do tamboreiro, né, Wagner? Claro. A importância do Alabê dentro de uma casa de santo, ela é tanto quanto um pai de santo? Como eu falei, que o Alabê, o Ogã, ele tem a responsabilidade, e essa responsabilidade ela é tanto quanto ao Babalorixá e a Lorixá dentro de uma casa, numa noite de xirê, do batuque, ou de umbanda, ou de quimbanda, né, de Exus. E qualquer coisa que acontecer, né, numa casa, num ritual, respinga. Primeiro, antes de tudo. Primeiro no Alabê. No Alabê, porque o Alabê, o tambor, ele chama tudo, literalmente. O tambor, ele chama tudo de bom e tudo de ruim, porque a gente sabe, né, que existe uma parte que a gente faz limpeza na casa da gente, a gente sabe, né, que a gente chama coisa boa e coisa ruim, e o tambor, ele chama isso. Então tu tem que saber chamar e depois tu tem que saber descarregar também, né. Então, isso em questão de segundos, né? A gente não tem tempo para pensar o Alabê, não tem tempo para pensar o Alabê, ele está conectado. Eu acho muito interessante que a posição do Alabê, que às vezes as pessoas judiam, né? Coloca o Alabê numa situação ou de costas para a porta, ou sem visualização de uma porta quarto santo, e ele tem que ter aquela atenção, e tem que ser muito, como você diz, hiperativo. Porque tem várias tarefas e várias atenções, vários sentidos ao mesmo tempo. É a porta, é o pai de santo, é o orixá, é a porta do quarto de santo, é o tambor, é o agê e também a segunda voz ali que fica como está o Iago hoje, né? E você sabe por que o Alabê ele fica numa posição mais alta dentro de um batuque? Que é onde fica o nosso coreto, como a gente chama, né? O pagodô. Sabe por que ele fica numa posição mais alta? Porque o tamboreiro, se eu estiver errado, o senhor me corrige, né? Porque o Alabê ele tem que ver tudo o que está acontecendo dentro da terreira e saber no momento que um santo está chegando, para ele não perder a chegada de um santo, não é assim, Wagner? Se falando em batuque, nação, né? O Alabê ele tem que ter uma visão privilegiada e panorâmica de toda a obrigação. Porque daí, a partir daí que ele vai poder tomar suas atitudes, né? Perante algum fato que aconteça, né? E daquela posição ele está vendo também o bom andamento da obrigação, né?
Exatamente. Então, o posicionamento do Alabê, ele é o posicionamento privilegiado, de fato. É obrigado a ser. Porque para mim, tu sabe, tu me conhece há tantos anos, né? Para mim o Alabê, a importância, por isso que eu te fiz a pergunta da importância do Alabê dentro de uma casa de santo e um babalorixá, porque para mim a importância do Alabê dentro de uma casa de santo, ela é tanto quanto o do babalorixá, que é como você mesmo disse, ele tem que ter o controle de todo momento, de tudo que está acontecendo naquele momento, né? Então, a fundamentação do Alabê, o cuidado do Alabê, a disciplina do Alabê é essencial. Fale, mãe Viane. E como estamos falando de Alabê, o pessoal que está nos assistindo nem sempre é religioso, às vezes são só simpatizantes, são só pessoas que vão, né, a uma sessão, ou de um bando, ou de nação. Vamos ouvir, então vamos saudar Ogum, é isso? Exatamente. Vamos começar então saudando Ogum o dia de Jorge hoje? Só vou fazer uma coisinha antes, eu vou tirar meu calçado, porque eu vou acompanhar eles no AG, pelo privilégio, e um bom, aquele que fundamento não toca de forma alguma de calçado. É verdade. Vamos lá. Agora. Então vamos lá. Agora. Agora. Olhireiro ajo, ariolo guerreiro. Olhireiro ajo, ariolo guerreiro. Ei, amado, goleiro com lo. Amado, goleiro com lo. Olhireiro amado, goleiro com lo. Amado, goleiro com lo. Wabolela yabajami ogunlo, wabajami awole. Gangole wa yabajama ogunlo, yabajama awole. Eya mayerunde, koko ye yogun abora wo. Mayerunde, koko ye yogun abora. Eya mayerunde, koko ye wajuwagale. Mayerunde, koko ye yogun abora. Iyo wolu odo amagoni, ogun abo ala isoya fabami o. Odo amagoni, ele wagoru ala isomada bami o. Eyara ogun akari o. Ayo, ara ogun, ayo. Eyara ogun akari o. Ayo, ara ogun, odo ayo. Ogunye. Patacorel. Ai, choribado. 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 E Ambaró, choribado. E Ogum Peremi. Para Ogum Aire. E Ogum Perioma. Para Ogum Aire. Ogum Amassundewe. Para do Adelo Aire. Ogum Amassundewe. Para do Adelo Aire. Ogonirelu arewo, Amassundewe. Para do Adelo Aire. Ogum Amassundewe. Para do Adelo Aire. E ela irope wanire. Ope Ogum adire wario, Ogum adewa. Ogum aire wario, Ogum adewa. Ogum aire. Ayode, Ogum aire wario, Ogum adewa. Ogum aire wario, Ogum adewa. Ogum aire. E ela irope Ogum adire wario, Ogum adewa. Ogum aire wario, Ogum adewa. Ogum aire. Ayode, Ogum aire wario, Ogum adewa. Ogum aire wario, Ogum adewa. Ogum aire. Ekalolo, ekalolo, oya para nyala ya miala, Ogum onile kasajo. Aya para nyala yogumo, Ogum onile kasajo. Aya Ogum bem para yogumo, Ogum onile kasajo. Aya Ogum onila yogumo, Ogum onile kasajo. Guiê. Patacorel. Gente, é uma situação tambor rufa. Para quem é de santo, para quem gosta de santo, para quem canta batuque, o tambor rufa, aquele arrepio já dá em qualquer lugar. Né? A empolgação. Eu digo qualquer lugar. Do orixá não tem dia, não tem hora. Né? É algo único. O chamado, né, do tambor é algo único.
Wagner, toca uma coisinha para mim, toca uma coisinha ótimo, né? Toca um axé para mim, que é o axé do Aforiba, que é o axé da dança do amor de Iansã com Ogum e o desafio da espada, que é esta situação que nós estamos aqui atrás. Aqui. Faz essa para mim. Então tá, então vamos saudar. Ogum e Parrelo, é. Eu vou tirar uma sequência de axés, que é justamente a cerimônia do Atã, né, que a gente chama. Então, essa sequência eu aprendi com o meu babalorixá. Pai Didi de Aganju é o que a gente faz na nossa casa. Então, eu gostaria de pedir o agô, a licença de todos os babalorixás, as ialorixás e aos meus irmãos de legado, alabês, porque cada casa tem o seu fundamento. Então, eu vou fazer apenas o que eu aprendi, o meu feijão com arroz. Yogonire manjalo bete, Yogonire manjalo coro, Oi querer que sou, Oi querer que sou, Amaya, vaio, Oire mote que bo, vaio, Amaya, vaio, Oia de mote que bajaro, Aria sede loya, Aria soco loya, Aria sede loya, Orumale, mote pavo, Aria sede loya, Oguye payayo, Orumale, mote pavo, Ogonire manjalo bede, Ogonire manjalo coro, Oquere que sou, Oquere que sou, Oquere que sou, Ogunire lua foiba, Ogunire lua fabami, Ogunire lua fabami, Ogunire lua foiba, Ogunire lua foiba. Oi, mabele muja, mabele mo. Bela muja, o quereu. E mabele muja, mabele mo. Bela muja, o quereu. E mabele muja, mabele mo. Bela muja, o quereu. E mabele muja, mabele mo. Bela muja, o quereu. O quereu, o quereu. O quereu. E mabele muja, mabele mo. Bela muja, o quereu. E mabele muja, mabele mo. Bela muja, o quereu. Agô. Ogum é pai ele. É dia dele, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Então, hoje, dia de Ogum, dia de Jorge, dia de São Jorge, dia do Santo Guerreiro, dia do Caboclo Guerreiro, dia da luz e da espada e da lança de Jorge. Patacoré, Ogum, né? Hoje, Igreja de São Jorge, em festa. Todos nossos irmãos de Umbanda, todos nossos irmãos de santo, todos nossos irmãos de lei, em festa para Ogum. Então, Pai Júlio. É um dia para comemorar a vitória, porque um guerreiro tão respeitado quanto Ogum é uma vitória, porque ele faz não só pelos nossos irmãos, em si, de qualquer religião de Umbanda, ele faz pelo povo, porque o São Jorge virou o brasileiro do mundo, o protetor. Em qualquer local que tu vá, lá está São Jorge, seja qual era a nação que for. Sabe que ele é um dos santos mais conhecidos no mundo? E respeitado, porque na verdade teve a grande crítica que ele viu tirar São Jorge da Igreja Católica por ele ser tão respeitado na nossa religião. E ter esse fato de um santo ser tão homenageado, respeitado, amado, que ele pertencia então a nós, ele pertence a todos. E neste momento as pessoas acham que o egoísmo, que isso faz parte do mundo. Se não é só para aquela nação, não serve para os outros. Aí vem aquela questão da excomunhão que iriam fazer, excomungação que iriam fazer de Jorge, tirar Jorge dentro do catolicismo, vem muito também em cima da questão dos templários.
Sim, começando pela nossa igreja de São Jorge, né? Exato. Que tentaram tirar dali para fazer o viaduto. E hoje Jorge ganhou. Hoje Bento Gonçalves, a Avenida Bento Gonçalves é a igreja São Jorge de festa, né? Mais uma festa para algum, né, mãe Viviane? São Jorge, nosso santo guerreiro, né? É cultuado em todas as nações, tanto na Umbanda quanto na nação, a princípio, que eu tenho conhecimento em todos os lados, né? Desde Oió, Jexá, sempre tem algum. Algumas pessoas podem até mudar rezas, tons, a língua iorubá, por ser uma língua extremamente difícil de pronúncia, falar de maneiras diferentes, mas a emoção, o amor e a dedicação a algum é igual em todas as nações, em todos os momentos. Pai Júlio? Eu tô meio aforiba, eu acho. O Bede bateu aqui, o Aganju bateu aqui e tomou muito aforiba. E tomou um banho, né? Faz parte, né? Faz parte, porque a emoção, quando você é religioso, ou quando você tem essa vocação, quando você se envolve com a religião, você sente essa energia. E isso é uma coisa que tu não limita. Gostaria também de perguntar ao nosso amigo, né, o Alabê Wagner de Aganju, que está conosco hoje. Hoje nós falamos muito sobre a profissionalização, a atualização do Alabê, inclusive com as escolas hoje de Alabês, né, com o advento do Face, que conseguiu se comunicar muito mais, essa diferença, a pronúncia, o próprio toque do tambor e a voz do Alabê. Como tu vê essa evolução do Alabê dentro da religião e dentro da comunidade, digamos assim, de mídia que o pessoal fala? Eu uso também bastante o Facebook, o YouTube para divulgar esse trabalho, que na verdade a intenção é ensinar as pessoas, não com soberba, mas no intuito de realmente passar adiante o que a gente aprendeu, né? Eu aprendi de ouvido, eu tive que acompanhar muito o Alabê antigo. Eu venho de uma safra boa de Alabês antigos, conceituados, consagrados no nosso meio, que é... Alguns nomes, vai. Pai Jorge Belerum, de Oxalá, foi quem me ensinou 70% do que eu sei, se falando em termos de rezas, e mundo também, porque eu saí muito com o Belerum para tocar. Eu falo Belerum porque... Nosso amigo de tempo. Amigo, né? Uhum. Muitos anos. E a gente pode falar a mesma língua, né? E na própria casa do meu babalorixá, do Pai Didi, de Aganju, eu tive o privilégio de conviver com Cláudio Barulho de Bará, que também é um Alabê antigo, é filho do pai Zé da Saia, né? O Cláudio Barulho era antes, aí hoje é meu irmão de santo, um Alabê antigo também. Quando eu cheguei na casa do Pai Didi, quem tocava era o pai Cláudio Sarará. Então, daí para te ver os nomes, né? Depois Antônio Carlos, pai Antônio Carlos tocou, Antônio Carlos chegou depois, pai Xami de Aganju. Então são coisas boas que eu trago na minha caminhada. Eu comecei tocando com o Zé de Omar, de Xangô, de Aganju. As primeiras pancadas do tambor e que eu fui sair da casa da minha avó para a rua para tocar. Aprendi muito com ele também, Zé de Omar. Em termos de rezas, eu aprendi mais com o Belerum, né? Isso aí, sem dúvida. Mas eu posso dizer que também, dentro da casa do meu babalorixá, como ele foi Alabê, ele tocou 30 anos também, então ele tocou para muita gente também. Então, toda essa escola aí, para mim, foi muito bom, foi de um aprendizado rico mesmo, falando de antiguidade. Eu tive o privilégio de conviver com os antigos. Só que nesse tempo que eu aprendi, não tinha tanta divulgação em Facebook. A globalização era bem menor, né? Exatamente. Ou tu ouvia no batuque, ou tu não... tu acompanhava, ou tu ia lá, acompanhava o cara para te poder aprender alguma coisa, perguntar, porque
não se resume só em tu aprender o axé, tu tem que aprender também a hora de cantar ele e quando não cantar também. Então, não é, por exemplo, só escutar um CD e sair cantando porque achou bonito. O Né? porquê do axé, né? Exatamente. O Tem a porquê do hora axé certa, e a história do axé tem também. o porquê cantar ou porquê não cantar, né? E o Facebook hoje é uma ferramenta que não, acho que não só nós alabês, os babalorixás e alorixás também usam muito. Eu tenho escola de alabês, né? Fala um pouco sobre a escola. Bom, Nós somos uma geração que não tinha escola, É. né? E hoje vocês têm trazendo essa novidade. O pai Antônio Carlos também está com uma escola e o pai Wagner são duas escolas que eu indicaria a vocês aí que estão querendo aprender a tocar tambor, porque não ensina somente o toque, não somente as rezas, mas a conduta também, tenho certeza disso. Eu acho que eu até vou entrar para essa escolinha. Em primeiro lugar, acho que a função da conduta. Porque não adianta saber tocar, cantar e não ter uma conduta de respeito. Adequada, E eu né? tenho muita implicância com vários alabês. claro. Ele é filho de Xangô, né? Se ele não Porque tiver, não é normal. começando, certos, não vou citar nome, não sabem para quem estão mandando, não sabem a colocação, não sabem a ordem e não sabem uma obrigação de uma quinzena, um xirezinho e de um ebó. Como disseste, tem axé que não se canta. Tem axé que é só para obrigação grande. Tem axé de confirmação. Né? Então, o que existe? tem que A cantar, falta né? de Na hora respeito. certa. Eu já chegou a alabê na minha casa, que eu contratei, e quando subiu para tocar, não ia tirar os calçados. Tive que, a minha obrigação, começar mais tarde, porque eu convidei ele que se retirasse, nem que tirasse os calçados. Se ele tentou subir para tocar de calçados, ele ia fazer algo que eu não gostaria, porque já começou a falta de respeito por ali. Então ele estava só para ganhar o dinheiro, não para cantar para os orixás. E o encanto e a magia de uma obrigação linda, perfeita, começa Está nas mãos do alabê. Né? porque o zelador tem momento que vai dar atenção a uma visita e os teus segundos olhos é do alabê que está ali ao tempo Eu discordo do senhor. No que Eu você discordo do senhor. Eu discordo do senhor, o Wagner pode falar por mim nesse ponto. Para mim, o alabê dentro do salão, ele é o primeiro olho. Ele é o primeiro que enxerga e Ele para é o depois primeiro que passar. enxerga. Porque Ele é o eu primeiro sempre, que enxerga porque ele tá na tive uma situação, pai direção. Júlio, assim, Wagner, Vocês falam a mesma coisa em termos é diferentes. teu batuque, tu vai tocar, e eu fazia o seguinte, eu virava minhas costas e dizia para ele, agô, meu velho, Agô pra ti, né? agô pra ti. Na verdade, pra ti." existe aquelas coisas. Porque eu posso até estar dando atenção, mas o meu olho é um radar. o Não, tempo sim, inteiro, pai Júlio, sim, Porque sim, eu sim. sou muito dinâmico. E eu posso parar a obrigação no meio e convidar para se retirar, se fizer uma atitude Pai errada. Júlio. Eu tive numa obrigação e as pessoas olham assim, fulano, beltrano, e a festa estava maravilhosa. E o alabê tirou um axé que não era naquele momento. Eu fui no dono da casa E e pediu pra perguntei ele. se eles cantavam aquele axé, que era um axé de missa, que no momento não poderia ser cantado. Então o alabê tem que ser o encanto. O encanto está nas mãos Voltando ao tema da escola, Wagner, como é que está funcionando a escola de alabês? Bom, a escola de alabês, ela é na casa do pai Didi, lá, no Iacho, né, que a gente chama, ele é africano Xangô-Mi, em Viamão, e ela está funcionando normalmente, né. Como é que a pessoa faz para fazer o como contato? saber? Tem o meu telefone abaixo no vídeo, né. Está ali no Tá ali vídeo? o Wagner. 8478-4855. Isso mesmo. Então, é só as pessoas entrarem em contato. Uma coisa que eu gostaria de... São aulas semanais, mensais? São aulas, assim, ó, são 2 aulas por pessoa, são 2 aulas mensais. Mensais. Então a Exatamente. pessoa tem que disponibilizar São, durante o dia. Na verdade, Volante. mais é no domingo, é sábado e domingo, né? Conforme o combinado, assim, com as pessoas. Mas eu gostaria de falar uma coisa, pai Júlio. O senhor falando em alabês, vou ter que defender o meu povo, né? Então, assim, já na escola que
que eu Tá ministrando. faço. As minhas aulas, elas são focadas não somente nas rezas e no tambor. Sim, foi o que disseste no começo, a conduta da Exatamente. O Alabê, ele tem que ser uma pessoa de bem. Em primeiro lugar, ele tem que ter o seu orixá assento, ele tem que ter respeito consigo e para com as entidades. Ele tem que se dar o respeito para que as pessoas respeitem ele. Com certeza, é acima de tudo. Então, ao chegar numa casa, tu não cumprimenta ninguém, tu vai lá, coloca tua cabecinha no chão, vai lá, cumprimenta o dono da casa, realmente quem é dono. Aí depois tu vai cumprimentar os funcionários, vamos dizer assim, né? O segundo escalão. O segundo escalão. Aí o pessoal que está em casa, quem é o dono de uma casa de religião, né, pai Mário? Na realidade, ele é o zelador, ele é o pai de santo ou a mãe de santo dessa casa, né? Que é quem comanda esta casa. Wagner, vamos parar de disque, de fala e fala daqui, fala dali. Não, administrar 2 Xangô, uma Iemanjá e um Oxalá, hoje é quase titânico, ainda bem que é dia de Ogum. Wagner, Nossa! olha só. Mas é bom, eu gosto disso. Tem que falar abertamente. Tem que falar. Não, na verdade, né? a gente fala aberto, a gente fala bem disposto. E o nosso público leigo, muitas vezes eles mandam pelo Face para nós, mandam por mensagem para nós. E um tamboreiro, aí sim eles colocam assim, um tamboreiro de Umbanda. A gente não viu ninguém. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ainda levo comigo, eu tenho meus cartões de visita. Tamboreiro, acho que não mudou. Tamboreiro. A gente usa o Ogã, Alabê, coisa e tal, mas trocando em miúdos é tamboreiro. Eu tenho. Não tem por que desfazer. Não ofende se chamar de tamboreiro? Eu tenho aquela Não situação, ofende. eu tenho aquela situação até hoje, como você sempre me conheceu, o terreiro, O né? terreiro. o tamboreiro, tá? E o tambor de couro. Então, vamos para Umbanda? Vou cantar uns pontos então. Vamos lá? Posso começar por para algum, para a gente fazer uma saudação para algum e te passo para ti? Com certeza. Mas se meu pai é algum, Ogum, vencedor de demanda, que ele vem de Aruanda pra saudar filho de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra saudar filho de Umbanda. Ogum, Yara. Ogum, Yara. Salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. Ogum, Yara. Ogum Yara. Olha, pisa na linha de Umbanda que eu quero ver. Ogum 7 onda. Quem pisa na linha de Umbanda que eu quero ver. Ogum Beramar. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver. Ogum Yara, Ogum Megê. Ogum Yara, Ogum Megê. Gunhê. Gunhê, meu pai. Você não pode fazer. Você chega numa casa para tocar Umbanda e aí lhe pedem alguma coisa, você diz, não, isso eu não posso fazer. O Alabê. Já que nós estamos hoje no dia provocativo, né? Exatamente. O Alabê, na verdade, ele não pode desrespeitar a casa. E a gente sabe quando a gente desrespeita uma casa. Porque uma pessoa em sua consciência, ela sabe o que pode e o que não pode fazer. Então, o que o Alabê não pode fazer é desrespeitar a casa, as entidades de uma casa. Tu tem que ser religioso. Tu tem que chegar e dançar conforme a música. Primeiro, porque tu não vai tocar pelo dinheiro. O princípio do Alabê não é esse. A gente ganha, a gente é remunerado para isso, mas tem a questão de que a gente vai primeiro agradar. O Alabê tem que agradar às entidades, que ele está se propondo a fazer a festa. E a festa não é só quando a gente convida para a festa. Tudo que o Alabê toca em cima do tambor, que ele chama, tem que ser uma festa. Sempre tem que ser. Não importa o título lá, convite para a festa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso não existe com o Alabê. Um Alabê toca num palácio ou toca embaixo de um pé de figueira. Eu só aprendi com meu avô. Tu tem que ser religioso, acima de tudo.
A pergunta também que eu te faço, um Alabê que toca para a nação e para a Umbanda, e aí vai a discussão, vou aproveitar o Wagner, porque o Wagner, além de ser filho também de Xangô, né, é uma pessoa que convive muito no nosso meio, é uma pessoa que tem um trabalho muito intenso dentro da religião. Pode-se tocar uma festa de quimbanda e de nação no mesmo dia? Esse Alabê pode? É uma norma tranquila ou é evitado isso? Perguntando a um professor, a um mestre. Esse ponto a gente chama de saia justa, quando ela começa... Vocês assim, me colocaram aqui em saia justa, problema, né? Então, posso colocar. Isso é uma coisa que eu vivo, né? Como ele tem uma escola, é importante o pessoal saber mais ou menos a diretriz que tu passa. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que eu vivo, eu respiro. Religião, eu sou muito dedicado, né, a isso. A minha agenda, olha, graças a Deus, aos pais, eu sempre tenho batuques até para passar para os meus colegas. Às vezes a agenda está cheia, a gente acaba, fulano, como é que tu tá aí? Tu está disponível, coisa e tal. E a gente vai trocando figurinhas. Mas assim, eu aprendi com o meu pai de santo que o Alabê não tem hora. O Alabê é um chamado. Então, não existe uma norma de tu sair de uma festa de Exu, de uma função de Exu e tocar no batuque. Mas isso tem que ser combinado com o Babalorixá que vai te receber, né? Porque o Alabê é pronto para isso, ele é preparado para isso, entendeu? E ele não desrespeitando, não indo bêbado, porque tu vai tocar uma sessão de Exu, depois vai tocar um batuque, é complicado. Aí entra a situação da conduta e do respeito. Pô, se tu sabe que tu vai tocar um batuque, tu vai lá, faz a tua obrigação de quimbanda, cumpre a tua obrigação com as entidades, porque não tem o porquê de menosprezar o Exu, entendeu? Essa troca de quimbanda para a nação, eu não vejo problema algum. Dentro do respeito, eu acho que seria uma obrigação como qualquer outra. Se eu saísse de uma umbanda para tocar um batuque, não teria problema. Se eu saísse de uma mesa de beijo para tocar uma festa de Exu, também não teria problema. O que diferencia a conduta do Alabê. Exatamente. Né? A maneira que vai se portar em uma festa para depois ter a sequência do seu trabalho. Vai tocar uma obrigação, um ritual de Exu. Aí tu sai dali do ritual de Exu, vai tocar um batuque, no mínimo, tu já tem que ter usado de honestidade com a pessoa que vai te receber, que vai tocar para os pais daquela pessoa, aquela pessoa vai entregar a casa na tua mão para te tocar. Então, tu já tem que dizer, olha, eu tenho uma obrigação assim, que eu não posso faltar, porque geralmente a gente não pega. É muito raro acontecer. Você não desgasta muito fisicamente o Alabê, dois eventos no mesmo dia? Exatamente, né? Eu acredito que isso faz parte... E o Exu puxa muito mais do que o batuque, né? Tu acredita que isso é o desgaste maior? O Exu, o toque, a quimbanda, ela é mais desgastante porque tu não faz tanta força tocando. Porque o tambor também não deixa de ter técnica para tocar ele, para tirar o som do coro, né? Então, mas tu te desgasta muito cantando. Cantando, o tom do Exu é muito alto, entendeu? Ele tem que ser empolgante, coisa e tal, então requer descanso, uma preparação para ti tocar uma obrigação de Exu, né? E assim como o batuque, mas o Exu ele te desgasta mais, com certeza. Então fica bem puxado fisicamente, né? Não tem porquê também, né? Tu marcar. E tu sabe que tu vai ter que ter o gás depois para tocar para os pais, né? Então acho que não. Teu foco já está muito ali, né? Na nação. É muito raro acontecer isso, né? Tu tens dado um apoio, eu tenho acompanhado isso também no Face, ao Pai Xamim. Conta um pouco dessa história pra gente. O Pai Xamim, ele é um ídolo, né? O Pai Xamim, o Pai Jorge Belerum, são meus dois ídolos, né? Vamos dizer assim. Eu convivi muito com eles tocando, Pai Xamim, na casa do Pai Nazário, na casa do meu Pai Santos também, do Pai Didi. Então são pessoas que eu convivi muito. E o Pai Xamim, ele é um cara que eu tenho muito carinho, admiração, respeito por ele. Eu vi muita coisa acontecer dentro da casa do Pai Nazário, muitos batuques, toda essa parte de musicalidade, muitos axés, exatamente, né? Muita coisa antiga. Eu tive o privilégio, né, de presenciar, de ver, de aprender com o Pai Xamim. Então acho que
que eu acabei fazendo e faço hoje, né, é para o Paixanim, de chamar o pessoal para dar uma ajuda para ele, porque... o desgaste de coluna dele foi do próprio tambor, né? E até entrando no mérito, assim, ó, de que esse pessoal antigo não se preparou para a velhice, né? Não. Eles não se prepararam. Então, hoje que eles estão sentindo as consequências, né? Eu falo com todo o respeito, né, ao Paixanim, mas isso é um problema até para todos nós, alabês, né? Pessoas que se dedicam ao toque para as entidades e daqui a um pouco não tem ali a sua remuneração, não pagam o seu INSS. Daí o que acontece? Depois não tem uma aposentadoria. E justamente é isso que aconteceu com o Paixanim e com outros também. Tantos outros, né? Tantos outros. Porque o desgaste físico, a força muscular, a pressão deste tambor, pesa em quanto mais ou menos um tambor, em média? Pesa uns 7 quilos. Esse aqui pesa uns 25 quilos. Mas a Iemanjá que segura firme do Iago. Isso durante 7 horas consecutivas dá para triplicar o peso, né? Aí entra a questão do orixá. Um ser humano não aguentaria. Não aguentaria, né? Não aguentaria tranquilamente, não. Então, a força que emana, né, que vem do orixá, é que faz o alabê, porque o alabê é tomado pelo orixá para fazer o que ele faz, né? Ele é abençoado. Não tem outra explicação, porque se tu for gravar um batuque e olhar o cara, começar ali no bará, entregar no Oxalá a obrigação, é uma potência. Tem que ter, né? É uma força que tu busca. Essa questão do orixá vai me matar, depois você me mata. Essa questão do orixá tem muito até comigo, porque eu adoro tambor, sei tocar, Wagner sabe, sei ensinar a tocar tambor, mas não posso tocar. O orixá me puxa de uma outra forma, o pai me puxa de uma outra forma, que eu continuo com aquelas dores, se lembra? Que eu sentia nas juntas, dói as juntas. Porque é o chamado que nós estamos falando no início, exato, né? Exato. Alguns nasceram para ser alabê, outros para serem babalorixás. O que eu ia te colocar, até é porque a câmera me pegou na palavra e ele já ia cortar para você. Que hoje nós temos lá ao lado do pai Didi, uma grande filha de Ogum, né? De descendência mãe Nicole também. De Ogum. Descendência também de mãe Neuza de Ogum, mãe Nicole de Ogum. Vamos achar em homenagem a essa filha de Ogum, então, no dia 23 de abril. Vamos cantar pro papai dela, então. Muito feliz. E Ogum tá lá baixo, chorou, e obedeceu Ogum. Ai, Ogum tá lá baixo, chorou, e obedeceu. E vai Ogum tá lá baixo, chorou, e anaré Ogum. Ai, Ogum tá lá baixo, chorou, e anaré Ogum. E vai Ogum tá lá baixo, chorou, e obedeceu Ogum. Ai, Ogum tá lá baixo, chorou, anaré Ogum. E vai Ogum tá lá baixo, chorou, anaré Ogum. Ai, Ogum tá lá baixo, chorou, e anaré Ogum. É isso aí. Um abraço, a mãe Nicole de Ogum. Está lá ao lado de pai Didi, uma grande missão que ela assumiu ali, né? Estando ao lado desse grande babalorixá. Ainda falando sobre o tambor, e ainda falando sobre os axés, existe algum momento da história de pai Wagner ou do Iago, aqui que está quietinho, que tu diria assim, como a Alabê me marcou? Várias, eu sei, mas aquela assim que vem na mente de uma obrigação, ou de algum axé, ou de algum Agora momento. eu respirei fundo. A gente faz isso, eu fiz isso com eles em todas as vezes que eles passaram aqui. Entre tantas e tantas. Como a Alabê, eu acho que foi a nossa despedida do nosso mano Celção. Que foi este ano, né? Me marcou bastante. Porque a gente vivia junto, né? Eu, ele, Felipe de Oxalá, o Iago também. Então, cara, desmembrou, nos tirou. A gente não esperava acontecer isso. Foi dentro da trajetória. E se hoje fosse fazer uma homenagem a esse orixá, que hoje ele está junto, a quem tu faria? Ao Babá, Oxalá. Então, em homenagem a todos os filhos de Oxalá e todos aqueles alabês que construíram a história, porque não são só os pais de santos que construíram a história. A gente fala desde a descendência do príncipe Custódio, mas não haveria batuque sem alabês. Uma homenagem a todos os alabês. Itaboborê me baô,
Yelu afaba mi quer. Ami more mi washi more wo. Ami more mi washi kan. Yo com afafu awo. É o aô, a doxica. Oyele wawo ya doshikan. É o aô, a doxica. Itabobore mi bawo. Yelu afaba mi quer. Ami more mi washi more wo. Ami more mi washi kan. Yo com afafu awo. É o aô, a Yepa o doxica. babá. Yele wawo ya doshikan. Ela é o aô, a doxica. Epa, ô babá, epa, babá. Pai é sempre presente. Eu peço essa homenagem a todos os alabês, a que nós elegemos esse momento, então, de Pai Wagner. Não, mas o evento está pedindo axé de alguém que já... Não, pedindo axé de um orixá, porque nós somos humanos, nós temos nosso tempo na Terra, não é isso? Mas o orixá é eterno. Então, sirva também aqui a todos os alabês com carinho, um grande axé, essa escola, esse momento que nós estamos vivendo aqui, que é a nossa geração do Pai Wagner, a todos aqueles que partiram e aqueles que estão vindo. Né? Hoje, graças a Deus, também com essa orientação, como preocupação do Pai Wagner, com a terceira idade, com a preparação da aposentadoria, de preservar os fundamentos, de preservar os axés, as condutas, e também de preservar a religião em si, porque é na mão desses tamboreiros, é na mão que bate, né, que judia do tambor, que sangra no final da noite e que faz a chamada aos nossos orixás. Quando a gente passa muitos anos indo a várias casas, imagina vocês que tocam, né? E quando não são eles o número 1 ali do tambor, digamos, o primeiro chamado, temos todos aqueles que estão juntos e que auxiliam, o que já viram. Então, é muito feliz de ver uma obrigação bem realizada, bem segura pelo Alabê, bem segura pelo Babalorixá, bem segura pelo orixá da casa, e poder traduzir isso aos que estão vindo de uma maneira pura, sincera e de continuidade. Então, agradeço, estendo esses axés de hoje do dia de Ogum, meu pai, né, porque eu sou Iansã com Ogum, a todos aqueles que têm fé e que gostariam de ouvir ao som dos atabaques, ou tantas pessoas que já não têm mais condições de ir a uma obrigação, até pela própria idade, que nos assistem, a esse carinho especial a todos aqueles que têm fé nos orixás. Pai Mário? Aquele nosso axé, Wagner, lembra? Iê, iê, moriô. Iê, iê, moriô. Iê, mori pavô. Iê, iê, moriô. Mori pavô. Iê, moriô. Iê, mori pavô. Iê, moriô. Iê, moriô. Iê, mori pavô. Iê, moriô. Iê, mori pavô. Iê, mori. Iê, mori pavô. Anarel pra Oxum, Iemanjá e Oxalá, Iemoriô. Anarel pra Oxum, Anarel pra Ogum, Iemanjá e Oxalá, Iemoriô. 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 Iemoripaô. Iemoriô. Iemoriô. Grande que axé é esse, pai? Esse axé é o pai Sidney de Oxum, avô de pai Wagner, avô carnal, e meu pai de santo cantava para os orixás em homenagem, em consagração a eles, pedindo Emoripaô, pedindo a paz, pedindo a tranquilidade, e Emoriô, Anarel para Ogum, Anarel para Oxum, para Iemanjá e para Oxalá. O que é Anarel? A paz, a tranquilidade, não é isso, Wagner? O vô Sidney, ele gostava muito de fazer essas cerimônias, né? Exato. E a gente presenciou muita coisa, né? Muita coisa com ele, né? Que a gente não vê acontecer hoje nas casas, mas é como a gente diz, cada casa tem Com o seu aprendizado, fundamento, tem que ser preservado. Isso que é o bonito do batuque. São essas preservações do fundamento do que tu aprendeu com o teu babalorixá, não com o gramado do vizinho, entendeu? Exato. Isso que tem que... O teu santo foi feito daquele jeito, ele tem que ser... Tu tem que levar a tua obrigação
exatamente do jeito, o arroz e feijão que ele foi feito. E a fundamentação, né? Não muda, mantém. Mantém aquilo que tu fez, né? Tu tem teu preceito. Cada bacia é uma bacia. Pode ser um jejo aqui, um jejo ali no teu vizinho, e cada jejo ser diferente um do outro. Cada ijexá ser diferente um do outro. Essa preservação que o Wagner diz, que é uma preservação que ela vem do Alabê ao Pai de Santo. Preservar o teu fundamento, preservar a tua raiz e preservar as coisas que tu fazia. Existia também aqueles axés, que eu não vou cantar aqui, que em uma outra oportunidade a gente vai cantar, que era a escabinda que o pai Cid fazia para nós, as apresentações dos axés. Então existe uma série de coisas dentro da fundamentação de minha bacia. Daquela fundamentação que eu continuo carregando. E esta... Outros axés também, né? Tem outras rezas, tantas, como Xangô de Ouro que ele cantava, lembra? Tantas, muitas. E era uma fundamentação... diferente, que a gente não está acostumado a cantar no nosso batuque aqui, né? Porque não era aquelas rezas dos triviais, né, Wagner? Ele trazia um fundamento diferente, né? Coisa de antigo mesmo. É outro aprendizado, né? A Oxum do pai, quando o pai partiu, ela tinha 62 anos, 63, a Oxum, né? 63 anos. De vasilha. De vasilha, fundamentação. De idade, né? Não é, uma criança, ele era uma criança, né? Pai Júlio, você é filho de Xangô. Xangô, deus da musicalidade, deus do tambor, deus do axé, deus do equilíbrio. Se hoje, no dia de Ogum, fosse homenagear, que axé você pediria? Eu, para um bom filho de Xangô e o Alabê ser de Xangô, eu acho que para todos os orixás é o Alujá, chamada de todo Morumalé. O que é o Alujá, Wagner? Você, na sua visão de Alabê, porque a gente pode falar sempre, né? Dá esse espaço para ele, como filho de Xangô. Bom, o Alujá, ele vem após a confirmação de 4 pés. Geralmente, quando existe uma obrigação de 4 pés arriado, então a gente toca o cassum, que seria a balança, né? E logo após se toca Alujá. O Alujá, ele é um chamado de todos os orixás. Os únicos orixás que não entram nesse chamado seria Oxalá e Iemanjá. Tem certos casos que Iemanjá, que casa Iemanjá com o Aganju. Nesse caso, Iemanjá pode dançar Alujá, por ser ajuntó de Aganju. Mas do contrário, são os orixás de Bará até Oxum, que dançam o Alujá, né? Então, o Alujá, existem dois Alujás que a gente canta e toca Alujá para Xangô, e tem um Alujá que o nome é Oguerê, pelo meu aprendizado com o pai Babalorixá Carlinhos de Oxum, que por sua vez aprendeu com o pai Pedro de Iemanjá, entendeu? Que o nome é Oguerê. Existe uma outra pancada no tambor, que se chama Aguerê, e uma outra ainda que se chama Agueredê. Então, o Alujá, a gente chama 2 Alujás, um para Xangô e um para Inhansã, eles são juntos praticamente. Então, vamos tocar um pouquinho. É o encanto. Exatamente. É a sedução dos orixás. Então, eu gostaria que o Pai Mário nos ajudasse no bom. Magé. Então vamos trocar aqui mais bem. Vamos trocar de posição. Vamos trocar. Eu continuo descalço aí, Wagner. Ele está passeando pelo estúdio agora descalço. Por favor. Água. Bem cadenciadinho. Bora. Primeiro para Godô, tá? Xangô a Godô. Depois o redobre mais pegado. Aí nós vamos pro papai, né? Pra Ganju. Então tá. Ijacundeu, Yererereu, Ijacundeu, Yererereu, Jacundeu, Yererereu, Paganju. Cabecile. Caô.
Um pedacinho pra olhar agora. Tem que ser, né? Epa, ieio! Eparrei, Loia! Eparrei, Ança! Tava brigando com o Wagner desde o começo. Eu gosto de mais solto, tá? Você vê que ele vai soltinho. Ai, meu Deus, que gente... mas filho de Oxalá, vocês se entendem, né? Essa aí é... Não adianta, que são muitos anos. E no dia 23 de abril de 2014, nós tivemos esse momento religioso, esse momento de fé, mas esse momento que vai dar continuidade, sim. Porque estamos sempre nos axés, nos batuques, na umbanda, na quimbanda, e sempre irmanados nessa mesma energia. Muito obrigada, Pai Júlio, muito obrigada, Pai Mário, Iago, muito obrigada, Pai Wagner, um grande abraço à sua bacia e a você também. Muito obrigado, mãe Viviane. Que continuamos nessa estrada. E vamos terminar então Com banda. E na porta de uma Ita eu vi você. A Umbanda perguntou por voz algum mexer. E na porta de uma Ita eu vi você. A Umbanda perguntou por voz algum mexer. Aue, 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 algum mexer. Aue, 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 ogum mexer. Aue, 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 algum mexer. Aue, 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 ogum mexer. Ogum, Ogunhê, parabéns a você, Ogum. Ogunhê, uma estrela no céu brilhou, ainda de brilhar. Ogum, Ogunhê, parabéns a você, Ogum. Ogunhê, uma estrela no céu brilhou, ainda de brilhar.